no primeiro livro dos Reis. O capítulo é o de número 17. Pastor, o senhor se incomoda se ele fizer um fundo musical ali durante a mensagem? Você pode fazer um fundo musical aí, vai ser tipo um tangedor. Não algo que te agrade, varão. Algo que você... Eu dou preferência para aquelas notas mais de vários tempos, sabe? Você só não pode tocar brasileirinho. Muitas notas não dá. Notas mais compridas, de 4 tempos, 5 tempos, e aí vamos lá, até o fim, para a glória de Jesus. Quem achou, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, diga amém. Amém. Eu vou ler um texto que aparentemente ele destoa do tema, mas na medida que você ouvir a palavra, você vai entender o que é que o Senhor Deus quer falar conosco. O capítulo 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberá da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. E quem diz amém? Amém. Escute, eu gostaria muito de ser aqueles pregadores que têm aquela coisa do o assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou apaixonado por esse povo, irmão. Inclusive, como é o nome o Henrique, teve em nossa igreja lá. Que coisa linda ver Deus usar ele. Mas eu não tenho isso. Eu trouxe para vocês o que está escrito. Então, com base naquilo que está escrito, eu tenho algo que está pegando fogo na minha alma. Eu quero compartilhar com vocês. Vocês podem se assentarem, fiquem à vontade. Eu gostaria que você prestasse absoluta atenção naquilo que eu tenho para dizer a vocês. Antes disso, para você que vai me ver pregar pela primeira vez, eu preciso lhe dar uma explicação. Eu sou um pregador já mais coroa, sabe? Já mais velho. Eu, quando iniciei pregando, a essas alturas eu já tinha gritado bastante, já tinha marchado, pulado. Hoje eu não dou mais conta de fazer isso. Se eu fizer isso com 5, 10 minutos de mensagem, já não dou conta de terminar a mensagem. Então funciona assim, ó. O pregador jovem, ele é como fogão a gás. O pregador coroa, feito eu, é tipo um fogão a lenha. O fogão a gás, você acendeu, pegou fogo, está pronto, irmão. O fogão a lenha não, você bota a lenha e acende, vai abanando devagarzinho, vai esquentando. Tem dia que dá certo, e tem dia que pode ser que não dê certo. Eu espero que hoje seja um dia que dê certo. Olha aqui para mim, esse texto bíblico aqui, Elias, ele é na verdade a figura de cada um que está presente aqui neste culto. Elias, ele representa os salvos, os fiéis, representam aqueles que esperam em Deus em todo o tempo da sua vida. Elias representa a verdade, Elias representa a lealdade a Deus, Elias representa aqueles que esperam esperar em Deus. Elias representa aqueles que não se vendem, que não se corrompem, que não se curvam. Elias representa aqueles que não se assenta na mesa de Jezabel e nem come da mesa de Jezabel.
ele representa exatamente aqueles que são leais a Deus, aqueles que são fiéis a Deus. E a fidelidade custa um preço, a lealdade custa um preço. Não é tão simples, não é tão fácil você ser leal, você ser fiel a Deus. Por vezes alguém é perseguido porque é fiel, por vezes alguém é difamado porque é fiel, por vezes alguém é mal compreendido porque é fiel, por vezes o nome de alguém vai para berlinda porque ele é leal, porque ele é fiel. Por vezes tem reuniões de porta fechada e o tema da conversa é o nome de quem é fiel. Mas sempre valeu a pena confiar em Deus, sempre valeu a pena ser fiel a Deus. E Elias representa exatamente este povo que está presente aqui, que são leais a Deus. Um homem que no tempo de apostasia, no tempo de um culto idólatra, ele foi uma voz que se levantou para protestar contra tudo aquilo e dizer que Deus não se agradava. E a situação ela fica muito mais grave no dia em que ele resolve ir até o rei Acabe e dizer para Acabe: o negócio é o seguinte, aqui em Israel não vai haver chuva, não vai haver uma gota de garoa, não vai haver orvalho, não vai acontecer absolutamente nada, senão segundo a minha palavra. Ou seja, só vai garoar, só vai chover, só vai nevar, só vai haver orvalho sobre a terra no dia que eu disser. Enquanto eu não disser nada, não vai acontecer nada. E Deus, irmão, se agradou daquela ousadia. Deus se agradou daquela demonstração de fé, de coragem e de confiança de Elias, de desafiar o culto idólatra. E o que é que Deus faz então? Nesse instante Deus ele se manifesta e percebe que por causa da lealdade, fica comigo na mensagem, por causa da lealdade virá retaliações. Por causa da lealdade está vindo problemas. Por causa da lealdade alguém vai se levantar. Por causa da lealdade o profeta terá que enfrentar problemas. Então Deus se manifesta. E aqui nesse texto bíblico Deus abre a primeira porta. E agora eu começo a falar de porta com vocês. Todas as vezes que a Bíblia fala de porta, quando tem a ação de Deus envolvida, quando tem a ação de Deus em questão, a Bíblia ela está falando de providência, de cuidado. A Bíblia está falando de suprimento. A Bíblia está falando de segurança. A Bíblia está falando de todo o cuidado que o eterno Deus ele pode oferecer aos seus filhos. E Deus, quando ele abre uma porta, ele pensa em todos os detalhes. Eventualmente, quando nós queremos muito uma coisa, quando nós desejamos muito uma coisa, fica parecendo que aquilo que Deus fez no primeiro momento não era aquilo que seria o ideal para aquele momento. Você quer ver? Eu vou lhe mostrar. O Senhor Deus, ele se manifestou. E Deus nunca fica calado quando você está precisando muito ouvir a voz dele. Deus nunca fica em silêncio quando você está precisando muito ouvir a voz dele. Quem pegou esta palavra e entende, dá glória para o Senhor. Deus nunca fica calado quando você precisa muito ouvir a voz dele. Ele dá uma demonstração de fé, de coragem. Aí o texto bíblico que lemos, versículo 2 diz: veio a palavra do Senhor dizendo. É como que se o Senhor dissesse: eu já abri para você uma porta, e esta porta aí, ela será para você como um esconderijo. Esta porta aí é tudo o que você precisa agora. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você com base nesse texto bíblico. Deus tem aquilo que você precisa para o momento que você precisa. Oh glória! Talvez para alguém a porta que você está precisando é esconderijo. Deus está te escondendo da ação do maligno. Deus está te escondendo da ação do mal.
Deus está te escondendo da ação do homem mal intencionado. Deus está te escondendo de alguém que deseja intentar contra a tua vida. E assim foi com Elias. O Senhor disse a ele: ei, eu já preparei algo para você. Levanta-te, porque o que eu preparei requer esforço. Eu vou te mostrar todo o plano que eu preparei. Levanta, retira-te daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Irmão, o que é o Querite? O Querite, ele é simplesmente um riacho. É um riachozinho pequeno que ficava ao leste do Jordão, entende? E era um lugar simples, não tinha nada de extraordinário lá. Era tudo muito simples. Mas é assim, olha, quando Deus prepara alguma coisa para a gente, sabe o que Deus faz? Deus pega um pouco do céu e um pouco da terra. Quando Deus prepara alguma coisa para a gente, Ele pega um pouco do céu e um pouco da terra. É Deus falando para alguém aqui: o que eu estou preparando para você tem o trivial e tem o sobrenatural. Pastor, eu não entendi ainda não. Tem o trivial e tem o sobrenatural. Ah, se prepara, porque você vai viver daqui para frente com um pouco do céu e com um pouco da terra. Quem está entendendo? Alabanda si vitória iminência. Elebanda calabandori me de quereme chori me cantere vacilha. Se prepara, porque está chegando um tempo, está chegando um momento que vai haver o trivial, mas também haverá o sobrenatural. Quem entende, joga a mão lá no terceiro andar e vem comigo no glória a Deus. Deixa eu ver você adorar, depois eu continuo. Ele levantou-me de dar avante, ó levandeira vacina. Ô glória, ô glória. Pastor, eu não consegui entender ainda. Você vai entender. Irmão, o que é que tem de exclusividade? O que é que tem de sobrenatural? O que é que tem de incomum? Deus falar para alguém: vai lá e bebe do ribeiro. Não tem nada demais. Qualquer um poderia chegar lá, lavar o rosto no ribeiro, amanhecer todos os dias, escovar os dentes no ribeiro, tomar banho no riacho, entendeu? Qualquer um poderia fazer isso. Mas acontece que quando Deus nos traz para o seu plano, quando é Deus que abre a porta, você não fica só com o ribeiro, que é o trivial. Ele também traz o sobrenatural. Talvez enquanto Elias começou a querer se preocupar e subir no seu coração a pergunta: e a comida? E o pão? Antes que ele dissesse algo, o Senhor disse: eu já preparei o corvo que vai trazer pão e carne de manhã, e também quando chegar de noitezinha, fica tranquilo, você vai beber das coisas da terra, mas vai comer das coisas do céu. Ô glória! Ei, levanta a tua mão e olha para mim, porque eu vou profetizar. Pega essa palavra. O que Deus vai fazer na vida de quem está presente aqui neste culto, quem está perto vai ver, e quem está longe vai ficar sabendo. Pega. Quem está perto vai ver, e quem está longe vai ficar sabendo. Pega. Urabada calamandaraia, urabada calamandere bacia. Levanta bem a tua mão para adorar ao Rei Jesus. O ribeiro, ele fala da porção diária. Ribeiro fala de porção diária. Irmão, olha aqui para mim. A gente, se pudesse, nós gostaríamos de ter milagre todo dia. Todo dia milagre, 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 milagre. Deixa eu te falar uma coisa. Aonde faltar o milagre,
haverá sempre um ribeiro, haverá sempre a provisão diária. É Deus dizendo: bebe do ribeiro, porque a fonte não é o Jordão, a fonte sou eu. E quando eu determinar, o ribeiro seca. Quando eu determinar, o ribeiro seca. Bebe do ribeiro. Escute isso. Respira fundo, porque Deus tem coisas profundas para conversar com a gente aqui hoje. Enquanto eu orava de madrugada, esse texto incendiou a minha alma, irmão. Eu não tenho dúvida que o Senhor congregou pessoas aqui para ouvir a sua palavra. Escute isso. Acontece que o profeta se levantava de manhã, e aí ele fazia a higiene bucal, lavava a boca, lavava o rosto, passava uma água no cabelo, ficava por ali, e de repente, tem gente que pensa que o corvo trazia do resto das carcaças que ele comia. Não era não. O corvo trazia pão e carne, conforme está no texto bíblico. Ninguém vai viver de resto de ninguém. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo aqui ou não? Tem gente, eu vou entregar tudo, pastor. Tem gente, irmão, que está aqui neste culto, que alguém olha para você, a vida todinha foi assim: ai, tadinha, bichinha, é tão sofredora, ô dó. A mãe dela sempre foi assim, o pai, parece que tem uma maldição nessa família aí. A misericórdia, tadinha da bichinha, do bichinho. Que eu tenho uma dó desse povo. Não tenha dó não, porque Deus não tem dó de ninguém aqui essa noite. Deus tem é plano, Deus tem a história, Deus tem a trajetória, Deus tem é tempo novo. Quem pega o rabada calamanda na raio, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Se prepara para viver algo novo. O corvo, todo dia de manhã e ao anoitecer chegava com pão e com carne. E aí, sabe que ao longo da nossa vida, Deus de quando em quando Ele dá uma ajeitada nas coisas, viu, irmão? Sabe essas mudanças que você está aí aflito? Tem gente que chegou aqui nesse culto aflito hoje. Meu Deus, tem misericórdia. E essa expectativa que eu estou, te acalma. É Deus dando uma ajeitada nas coisas para tirar você do comodismo, dar uma despertadazinha em você e mostrar para você que Ele está no controle de tudo. Quando a gente lê isso aqui no texto bíblico, fica parecendo que foi uma semana que Elias bebeu do ribeiro. Ficou parecendo que ele ficou ali um mês. Ficou não, irmão. Foi em média 1 ano. Os primeiros dias, se fosse hoje, sabe como é que seria? Quando o corvo chegasse, Elias, celularzão, hashtag, o pai está cuidando, varão. Nós está como? Sendo sustentado pelo corvo. Só que o tempo vai passando, e aquelas coisas que são incomum, maravilhosa, gloriosa, vai se tornando trivial. Aí Deus vem e disse: opa, está na hora de eu dar uma ajeitada nas coisas, dar uma despertada em tudo e mostrar quem é que é o supridor e abridor de porta. Dá uma sacudida em quem está perto de você. Eu sou chato, irmão, agora eu só continuo depois que eu ver as cabeças balançando aqui. Dá uma sacudida em quem está perto de você. Dá uma sacudida em quem está perto de você e diga: fica tranquilo, o Senhor está cuidando de tudo. Fica tranquilo, Ele está ajeitando as coisas. Fica tranquilo, você vai cantar vitória. Fica tranquilo, vai ter virada. Fica tranquilo, vai ter providência. Quem pega, só se você crer. Joga essa mão de crente lá no 3º andar e adora Jesus por um instante. Eu vou esperar você adorar. Depois eu continuo, vai. Depois eu continuo, vai. Ele é para a vaz. Ele é para a calamanda.
Deus corta a fonte do suprimento. Passou em média 1 ano, segundo os estudiosos. Elias amanheceu o dia, quando ele foi lavar o rosto no ribeiro, o ribeiro secou. O ribeiro secou, irmão. Antes que ele se preocupasse, aí eu volto a dizer a você: Deus sempre está disposto a falar no momento em que você mais precisa ouvir. Eu só vou lhe dizer algo importante, e se você pegar isso e entender e aplicar na sua vida, você vai ser um crente mais feliz daqui para frente. É que Deus não disputa a voz com ninguém. Ele espera você silenciar tudo à sua volta. Entendeu? Ele espera você silenciar todas as vozes, todas as influências. Ele espera você silenciar a incredulidade, o medo, as coisas que te causam distração. Ele espera você silenciar tudo. Quando o ribeiro se seca, quando a torrente secou, porque não chovia mais, já 1 ano sem chuva, secou-se o ribeiro. O versículo de número 8 diz: então veio a palavra do Senhor, trazendo uma nova direção. Fica tranquilo, fica tranquilo. Todas as vezes que acontece algo inesperado, Deus vem com uma nova direção. Será que você tem coragem de fato? Será que você tem coragem de fato para olhar para alguém que está perto de você e dizer para esse crente, olhando da batata do olho dele, você vai dizer: fica em paz, Deus já está abrindo uma nova porta. Deus já está abrindo uma nova porta. Está chegando uma nova direção aí. Você não vai ficar envergonhado. Você não vai ficar envergonhada. Aí, tem coisas que Deus faz que no primeiro momento a gente fica na dúvida, irmão. Tem coisas que Deus faz, que Deus fala, que Deus promete, que não parece bênção. Não fica parecendo bênção. Mas quando o ribeiro seca, a gente se aproxima do sagrado. Quando o ribeiro seca, a gente vai ouvir a voz de Deus. De quando em quando o ribeiro tem que secar. E quer dizer, quer saber de uma coisa? No dia que o ribeiro secar na tua vida, a luz do teu quarto vai voltar a acender às 3 horas da manhã. No dia que o ribeiro secar na tua vida, você vai parar de ficar pregando as mesmas mensagens e vai pagar preço lendo Bíblia para entender o que Deus quer contigo. No dia que o ribeiro secar na tua vida, você vai gastar mais tempo nos pés de Jesus para entender que vida cristã deve ser regada com jejum, oração, consagração e separação. No dia que o ribeiro secar na sua vida, você vai entender que se você quer chegar ao lugar que a maioria nunca vai chegar, você vai ter que começar a fazer coisas que a maioria não faz. O dia que o ribeiro secar na tua vida, você vai entender que Deus tem um controle, Deus tem um domínio, Ele está sentado no trono e ninguém impede o seu agir. Se você crê, levanta a mão e adora. Se você crê, levanta a sua mão e adora. No dia que o ribeiro secou, Deus veio com uma nova direção. Aí o Senhor diz ao profeta, de novo, dispõe-te, levanta-te, agora você vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, escute isso, demora-te ali. Aqui foi rápido, aqui foi só 1 ano.
Lá em Sarepta seria 2 anos. Lá em Sarepta seria 2 anos. Como assim, pastor? Vou lhe explicar isso. Aí, um acréscimo da promessa de Deus. Eu ordenei a uma viúva que me sustente. Irmão, tem coisas que Deus promete que não parece bênção. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão comigo na mensagem? Amém ou não amém? Eu estou me fazendo entendido para vocês? Amém ou não amém? Tem coisas que Deus promete que não parece bênção. Por quê? Primeiro que as viúvas, para os hebreus, representava a classe mais vulnerável socialmente falando. Para os fenícios não era diferente. Para todos os povos, as viúvas eram as pessoas mais vulneráveis socialmente, aquelas que não poderiam dar sustento a ninguém. Provavelmente a seca também já tinha, a estiagem já tinha prejudicado lá. Parte daquilo que eles consumiam vinha dos hebreus. Então para ela também já estava faltando. Aí Deus diz assim: vai lá. E a passagem não vai ser rápida, a passagem será demorada. Alguns estudiosos, se você ler, por exemplo, só a título de citar uma fonte, se você ler, por exemplo, o comentário de Wisber, ele diz exatamente isso. Ela ficou lá cerca de 2 anos. Ele ficou na casa dela cerca de 2 anos aproximadamente. Demora-te ali. Eu tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Imagine, Elias vai se aproximando. Ele não era longe, cerca de 50 quilômetros aproximadamente. Ele vai para um lugar relativamente próximo. Ficava a 50 quilômetros, uma cidade na costa do Mediterrâneo, entre Tiro e Sidom. Ele sai caminhando e vai para Sarepta. Quando ele chega lá, qual é o cenário que ele encontra? O que ele encontra? Uma viúva pobre, que tinha um pouquinho de farinha. Olha para cá. Não é farinha de trigo, é farinha de cevada. Os que tinham mais dinheiro, mais abastados, comiam farinha de trigo. Os pobres comiam farinha de cevada. Provavelmente a mulher não tinha farinha de trigo, ela tinha farinha de cevada para fazer pão de pobre. Está comigo na mensagem? O que ela tinha? Um pouquinho de farinha de cevada, um pouquinho de azeite, uns pedacinhos de graveto e quase nada de esperança. Elias se aproximou de alguém que tinha muito menos que ele. E tem um mistério aqui, eu vou lhe entregar tudo. Eu queria só que você pensasse nisso. Amanhã, quando o dia amanhecer, e alguém dizer assim para você: quem foi que pregou no culto ontem? Você vai dizer: sei lá, foi um negão que veio lá de São Bernardo, lá um careca, não sei o que e tal. Você não vai nem lembrar do meu nome. Mas uma coisa você vai precisar lembrar: Deus, na porta que Ele abriu, Ele já preparou alguém para cuidar de você. Vou voltar aí, fica crente. Vou voltar aqui, fica comigo na mensagem. Elias chegou. Quando viu a mulher de longe, disse: provavelmente é essa. O Espírito Santo nunca errou a mira. Chegou perto dela: olá, boa tarde, tudo bem? Como é que vai a senhora? A senhora poderia, por favor, me dar um copo d'água para que eu beba? Ela pensou bem: senhora, água? Qual a dificuldade? Virou as costas e saiu para pegar. Só que quando ela virou as costas, ele disse assim: traz também um pedacinho de pão para que eu coma. Ela virou e disse: opa. Aí a coisa mudou. Porque a água eu posso lhe dar, mas pão eu não tenho condições de fazer isso. Mas ela não entendia.
que aquele dia não era dia de copo de água, era dia de pedaço de pão. Você entende isso, irmão? Está comigo na mensagem? Tem dia que não é dia de copo de água, tem dia que é dia de pedaço de pão. Tem dia que a gente vem despretensiosamente e entrega só um pedacinho de pão, mas tem dia, só um copinho de água, mas tem dia que o Espírito Santo ministra aos nossos corações dizendo: ei filha, ei filho, hoje não é dia de copo de água, hoje é dia de um pedaço de pão. Oh glória, bendito seja o Deus do céu para sempre. Escute isso, escute isso. E aí, diante desse relato, eu tive uma compreensão à luz desse texto bíblico. Sabe que eu vou compartilhar algo com vocês. Na minha caminhada como pastor, como pregador, eu primeiro me tornei pregador do Evangelho. Depois eu me tornei pastor. E quer saber? Nem sempre as coisas deram certo, irmãos. Se eu fosse escrever um livro da minha vida, provavelmente eu ia escrever algo relacionado aos dias da minha vida. O primeiro capítulo seria o dia que o Senhor me chamou. O segundo capítulo seria a confirmação da chamada. O terceiro capítulo provavelmente seria o dia que eu descobri que o plano de Deus envolvia sofrimento na minha vida. O quarto dia, ou quarto capítulo, seria provavelmente o dia que eu pensei em desistir. Talvez o próximo capítulo seria o capítulo do dia que eu pensei que o Senhor Deus não estava comigo. Talvez o próximo capítulo seria o capítulo que eu falaria sobre o momento em que eu mais esperei receber apoio, oração e acolhimento das pessoas, e isso me faltou. Talvez eu dissesse do momento em que Deus ele começou um plano de restauração para a minha vida. No próximo capítulo eu talvez falaria do momento em que eu aprendi a esperar e a confiar somente em Deus. E por fim eu falaria da fase da consolidação, o dia em que tudo começou a dar certo. Mas muitas crises que eu passei na minha vida, no meu ministério, sabe o que eu pensava? Eu pensava o seguinte: rapaz, eu queria tanto conversar com alguém muito mais experiente que eu. Queria um dia poder sentar com o pastor Gesiel Gomes, que são as referências da minha época. Já pensou se eu pudesse sentar um dia com o pastor José Wellington e perguntasse para ele: pastor, como é que o senhor conseguiu permanecer fiel até aqui, pastor? Eu, nas minhas loucuras, eu dizia: poxa, eu queria tanto um dia sentar com o pastor Silas Malafaia, aquele homem muito inteligente. Se ele me desse os conselhos, meu ministério ia mudar, ia ser diferente. Meu irmão, nada disso aconteceu. Nunca consegui me aproximar de alguém que fosse muito mais experiente que eu, muito mais inteligente que eu. O Senhor nunca permitiu que essas coisas acontecessem. Sabe como é que Deus cuidou de mim? Perdão, eu fico muito emocionado. Ele colocou gente muito mais simples que eu. Ele colocou do meu lado gente que sabia menos que eu. Ele colocou do meu lado gente que aparentemente não tinha nada para me ensinar. As melhores e as conversas mais produtivas que eu já tive na vida não foi dentro de escritórios granfinos, não foi dentro de salas suntuosas ou luxuosas. Aconteceram numa mesa de uma padaria simples. Aconteceram num encontro informal, num saguão de aeroporto. Aconteceu com alguém numa beira da esquina, alguém que chega e lhe diz as verdades que você precisa ouvir, no momento que você precisa ouvir.
E é Deus falando para você: eu estou cuidando de você, eu estou guardando a tua vida. Olha como eu me importo contigo. Quer saber? Deus abriu uma porta para alguém esta noite, neste culto, e trouxe você para cá para lhe dizer: esta luta não é para te matar, este sofrimento não é para te matar, este momento que você está vivendo não é para te matar. Eu farei com que o meu nome de Deus seja glorificado na tua vida. Se você consegue entender isto, levanta a tua mão de crente para o céu agora e adore. Adore a Deus, adore por um instante. Adore por um instante. Eu vou esperar você adorar, depois eu continuo. Oh, olha para quem está perto de você e diga: o cuidado de Deus se manifesta nas coisas pequenas. Fica comigo que eu estou terminando, mais 5 minutos apenas. Mais 5 minutos apenas. Escute isso. Escute isso. A gente fica desejando coisas inefáveis, coisas poderosas, mirabolantes. A gente fica desejando coisas que os olhos não viram, mas Deus mostra amor por você, Deus mostra cuidado por você nas coisas pequenas. Tem coisas que Deus faz que você não percebe, mas Ele está lhe dizendo: olha como eu te amo, olha como eu cuido de você, olha como você não está sozinho, olha como você foi lembrado, olha como as pessoas te amam, olha como as pessoas te querem bem. Irmão, muitas vezes na minha vida, no meu ministério, passando dias de agrura, dias de profundo sofrimento, dias que o sofrimento bate de um jeito que você diz assim: Senhor, não é possível que a vida ministerial ela se resume nisso. Não é possível que para isso que eu fui chamado. Não é possível que minha vida ela vai se limitar a isso. O Senhor esqueceu de mim. Ninguém se importa com a minha dor, ninguém se importa com o meu sofrimento. Muitas vezes, irmão, eu estou sentado com minha esposa na mesa, já com os meus filhos, prontinho para fazer a refeição. Não falta nada, a mesa tudo farta, bonitinho, Jesus cuidando de tudo. Chega alguém no portão: pastor, Pai do Senhor, eu estava ali agora na venda, pastor. Eu fui comprar um frango assado. Gente que tem muito pouco, irmão. Gente que vive com muito pouco. E quando eu olhei para esse frango aqui, eu disse: meu pastor também merece comer um franguinho desse aqui. E aí, para algumas pessoas isso não tem valor nenhum, mas é Deus dizendo: olha como eu te amo, olha como as pessoas lembram de você. Certo dia eu estava em casa, a gente vivendo um processo e algo maravilhoso acontecendo. De repente a campainha toca, aí chega um irmão com uma motinho velhinha, simplesinha, irmão. E aquele barulho de moto velha no meu portão. Eu disse: o que está acontecendo, meu Deus? Algum entregador que chegou aí. Quando eu cheguei lá, ele com a motinho velha desamarrando uma caixa enorme na garupa, irmão, todo suado, um sol quente. Ele falou: pastor do céu, eu entrei num sacolão e eu vi umas frutas tão bonitas. Quando eu olhei para ela, eu disse: eu tenho que comprar umas frutas dessa aqui e levar para o meu pastor. Eu não estava precisando de fruta, eu não estava precisando de nada, mas nesta hora o céu ministra em nossos corações dizendo: olha como eu cuido de você, olha como eu te amo, olha como nos pequenos gestos eu mostro que sou o teu Deus. Fica atento, oh glória, porque diariamente Deus manifesta a sua graça, o seu amor e o seu cuidado, e está abrindo porta, e você deve estar apercebido. Se você consegue entender isto, joga a tua mão para cima e adore o nome do Senhor teu Deus. Se coloque de pé, por favor.
coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, por favor. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Mas olha, antes de você chegar, escute. Antes de você chegar ao ponto de ver a farinha da panela e o azeite da botija não faltar, o Senhor vai te conduzir durante o processo para passar por muitas portas. Entenda o processo, entenda o que Deus está construindo na sua vida. Deus jamais te colocaria em um plano que Ele não tivesse pensado em todos os aspectos deste plano. Deus jamais permitiria que você iniciasse algo que não pudesse concluir. Deus jamais permitiria que você fizesse algo, oh glória, que fosse para frustração, para dor, para o teu sofrimento. Antes, o Senhor está permitindo que esta porta se abra e você passará por ela cantando vitória. Já prepare já o culto de ação de graça. Quem pega? Prepare já o culto de ação de graça, porque vai ter milagre sim, vai ter provisão sim, vai ter cura sim, vai ter salvação sim, vai ter porta aberta sim, vai ter crescimento sim, vai ter formatura sim, vai ter abertura de empresa sim, haverá abertura de CNPJ sim. Pega, 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 pega. Se eu fosse você, abria bem a tua boca e adorava a Deus agora. Vai, adora, 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 adora. O poder do Espírito Santo está sendo derramado agora. Vira de frente para quem está do teu lado aí, olha dentro do olho dele. De frente, de frente, de frente, de frente. Olha dentro do olho dela ou do olho dele, até constranger. Aí você vai dizer assim, ó: ou você se prepara para passar por essa porta, ou então terá que ter equilíbrio emocional para ver Deus me abençoar na terra, correndo o risco de um dia você trabalhar para mim. Você adorava. Se eu fosse você adorava. Solta o grito de glória. Solta o grito de glória. Escute aqui. Escute aqui. Eu já terminei, mas agora eu quero falar com o povo. Eu quero falar com o povo que acredita que não é nenhuma extravagância espiritual sair do seu lugar e vir receber uma oração. Se você acredita que não tem nenhuma extravagância nisso, vem para cá, porque eu me sinto autorizado por Deus a orar por você. Eu me sinto autorizado por Deus a orar por você. Já vem dando glória. Já vem dando glória, porque a presença do Senhor está sobre este lugar. A presença do Senhor está sobre este lugar.
Vai adorando a Jesus aí, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, porque as portas que estão se abrindo aqui ninguém fecha. As portas que estão se abrindo aqui ninguém fecha. Não tem capeta, não tem capetinha, não tem capetão, ninguém fecha. O que Deus está fazendo aqui hoje é grande, é sobrenatural. Oh, glória, acredite. Alabandacive, Jory de campo. Ela é vurte, ope de cala santa, ela é murte. Ela é para calavaço, ela é para canto. É fulve de queregobe de querevassaios. Ela é para cive de querebenchore de campo. Padarabadaravassu, ela é pandaravacia. Ela é pandope de calamandaravacia. Adorei um pouco e adore agora, vai. Deixa eu ver você adorando. Deixa eu ver você adorando. Deixa eu ver você adorando a Deus. Ela é múltiple de querevas, querevacia. Ela é para sanderevadope de calamanderevacia. Ela é para calamandaravadário. Olha o que é que o Senhor teu Deus está fazendo. Olha o que é que o Senhor teu Deus está fazendo. Se eu fosse você, abria bem a boca e adorava a Deus agora, vai.